Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje, mais um vídeo curto com dica, nós vamos falar de um assunto muito simples, mas que várias pessoas têm dúvida. E eu descobri isso fazendo uma enquete lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, Giovanni Freitas UDP, e começa a me seguir lá que tem muito conteúdo bacana pra gente, tá bom? Então antes da gente começar a falar sobre limpeza de pincéis, se inscreva no canal, dê aqui o seu joinha e ao final do vídeo comente e compartilhe com os amigos, tá bom? Então vamos lá, vamos à dica básica para você fazer a limpeza de pincel. Você tem produtos à base de água e à base de solvente. O solvente é o thinner ou a água rasa. Então, por exemplo, você vai pegar aqui uma seladora, tá? E vai olhar aqui no rótulo qual que é o solvente dessa seladora. Então ela está falando aqui, ó, é thinner, então é uma seladora à base de thinner. Ok, então você usa o thinner para diluir essa seladora e fazer a aplicação lá na sua peça de madeira, ok? E quando eu preciso limpar um pincel em que eu usei ele com seladora, eu vou usar o mesmo solvente que eu usei para diluir, só que eu vou usar ele em abundância, ok? O mesmo vai acontecer com o verniz. Os vernizes, normalmente, o solvente dele é água rasa. Então, utilizei a água rasa ali, junto com o verniz. O que eu vou fazer depois para lavar o pincel? Eu vou usar água rasa em abundância. Produtos à base de água. Eu gosto muito de indicar esmalte sintético base água. Como que eu vou limpar um pincel que eu usei esmalte sintético base água depois da aplicação? Com água em abundância. Beleza? Então, esses são os 3 pontos principais para limpar os pincéis. Thinner em abundância, água rasa em abundância ou água em abundância. Basta verificar qual é o solvente do produto que você vai usar. Seja um verniz, uma tinta ou uma seladora. Beleza? Então, muito simples até aí. Outro ponto importante é o seguinte. Às vezes, o produto, como por exemplo o verniz, ele é à base de água rasa. Só que se você não tiver água rasa, você pode limpar ele também com thinner, tá? Eu, particularmente na oficina, não utilizo água rasa ou thinner para fazer a limpeza dos pincéis à base de solvente. Eu sempre utilizo o thinner, tá? Porque ele é mais barato e eu também já fiz essa convenção na oficina de não ter que ficar pegando ora água rasa, ora thinner. Então sempre para limpar o pincel eu sempre utilizo o thinner. Isso aí não tem problema, não vai estragar o pincel, não vai ter nenhum problema futuro, tá bom? Então se você quiser usar um produto só para limpar o pincel, quando for à base de solvente, pode usar o thinner ao invés de usar a água rasa. Ou então de usar os dois, combinado? Então beleza. Agora vamos na prática, como que eu faço para limpar os pincéis? Eu vou mostrar primeiro como que eu faço para limpar os pincéis à base de água. Usei um esmalte sintético base água, terminei a pintura e vou limpar. Como que eu faço? Eu pego uma vasilha de plástico, sabe que eu gosto muito dessas vasilhas de plástico, que são bem práticas, eu tenho aqui bastante na minha prateleira. Pego o pincel, vou no tanque, abro a torneira aqui com a água corrente. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou fazendo esse movimento com o pincel dentro da vasilha. Aí a primeira vez que eu fizer isso, a água vai sujar bastante. A água vai ficar bem colorida. O que eu faço? Jogo essa água fora e continuo lá esfregando. À medida que eu vou fazendo isso aqui, ó, e jogando a água fora, a água vai ficando mais clara. A cor da tinta que estava soltando na água vai ficar mais clara. Então eu vou fazendo isso aqui até clarear bastante e eu ver que o meu pincel está limpo. Aí eu posso ir lá debaixo da torneira, dar uma esfregada no pincel, retirar as rebarbas que ficam aqui, tá? E para finalizar, eu pego um pano, né? Pode ser uma camisa velha, um pano de chão, uma malha, e vou e seco o pincel. Vou fazer esses movimentos aqui, ó, secando o pincel, ok? Aí faço isso aqui e posso deixar guardado, o pincel está pronto para ser utilizado de novo. Esse é o procedimento que eu faço com pincéis para pintura à base de água. Quando é à base de solvente, o que eu faço? Terminei de aplicar o verniz, aí eu vou lá, coloco um pouquinho de thinner aqui dentro dessa vasilha, ok?
O thinner, gente, tem que ser uma vasilha de metal ou um plástico grosso, tá ok? Porque senão você jogar ele num plástico muito fino, de má qualidade, ele vai derreter o plástico. Então coloca aqui numa vasilha de plástico, de metal ou de vidro, mergulho ele aqui dentro, tá? E vou fazendo também, ó, esse movimento aqui, ó, com o thinner e o pincel, tá? O pincel, o thinner, vou fazendo esse movimento aqui dentro. O thinner, para não ficar desperdiçando muito, eu não vou jogar thinner fora toda hora. A não ser que eu usar um verniz pigmentado, aí eu ponho um pouquinho, dou uma esfregada, jogo aquele thinner fora, venho, coloco mais um pouco de thinner e aí, ó, eu vou limpando o pincel aqui, fazendo esse movimento. Depois que o pincel já derreteu aqui bastante o verniz que estava agarrado nele, eu pego um pedaço de madeira, lá no meu caixote mesmo de desmanche, e esfrego assim, ó. Faço esse movimento, limpando o pincel nessa madeira. Viro, faço de novo. Se precisar, eu pego um novo pedaço de madeira e continuo esfregando. Aí você pode voltar e alternar. Vem aqui, esfrega aqui no thinner de novo, vai na madeira e esfrega na madeira para limpar. Beleza, fez isso, o pincel já está limpo. Você vem de novo no pano, tá? Você vem no pano e faz uma limpeza igual eu fiz com o pincel com água. Então, ó, faz essa limpeza aqui e deixa ele pronto para utilizar de novo. Normalmente, quando você faz isso, ainda fica uns resíduos de verniz ou de selador no pincel. Aí você vai ver que da próxima vez que você for usar o pincel, ele vai estar um pouco duro. Mas não tem problema. Você pode só quebrar as cerdas dele assim, ó, na bancada. Ele já vai começar a ficar macio de novo. Ou você pode passar ele no thinner e enxugar, tá? Antes de começar a pintar, enxuga, porque senão vai dar excesso no pincel. Então passa no thinner, dá uma enxugada que você vai ver que ele vai, as cerdas dele vão voltar ao normal. Mas normalmente, você quebrou ele aqui na bancada e começou a pintar a peça lá de novo, essa quantidade de thinner que tem aqui, ó, no verniz, né? No caso do verniz é água rasa, e na seladora o thinner, essa quantidade que já tem aqui no solvente, ele já vai amolecendo o pincel já nas primeiras passadas. Beleza? Então, dica de base água e dica de solvente. Tá aqui como faz a limpeza do pincel. As pessoas às vezes me perguntam para fazer a limpeza do rolinho. O rolinho, ele dá muito trabalho para limpar. O procedimento seria basicamente o mesmo. Solvente com thinner, a base água com água. Só que dá muito trabalho você tirar toda a tinta da espuma e não vale a pena realmente. No meu caso, eu não gosto de limpar o rolinho. Então o que eu sempre faço? O rolinho ele é muito barato. Quando são peças para vender, o que você pode fazer? Já inclui o valor do rolinho, se você for pintar com rolinho, já inclui o valor do rolinho no orçamento, que vai ficar como se fosse um produto descartável. Pintei a peça aqui, joguei o rolinho fora. Então, 5, 6, 8 reais o valor de um rolinho, você já inclui no orçamento, que fica bem melhor do que você ficar tentando limpar o rolinho e no final das contas não vai ficar bacana, ok? Mas com o pincel dá super certo. Então é isso aí, vídeo com essa dica rápida hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos e comente, tá ok? Semana que vem tem mais vídeos aqui. Um forte abraço.